No princípio, existia uma única verdade no mundo. Entre o Orum e o Aie, existia um espelho. Tudo que se mostrava no Orum materializava-se no Aie. Ou seja, tudo que estava no mundo espiritual refletia exatamente no mundo físico. Não existia dúvida sobre os fatos, apenas a verdade absoluta. Esse espelho era chamado de Espelho da Verdade. Naquele tempo, vivia no Aie uma jovem que se chamava Maura. Ela trabalhava dia e noite ajudando sua mãe a pilar inhames. Um dia, a jovem perdeu o controle do movimento ritmado da mão do pilão e tocou forte no espelho que espatifou pelo mundo. Assustada, Maura saiu desesperada para se retratar com o Olorum. Ela o encontrou tranquilamente deitado à sombra do Iroko. Depois de ouvir suas explicações, o Olorum declarou: de hoje em diante, quem encontrar um pedacinho de espelho em qualquer parte do mundo estará encontrando apenas uma parte da verdade, porque o espelho produz apenas a imagem do lugar onde ele se encontra. Meu nome é Georgia Cardoso, eu sou nascida na cidade de Fortaleza, sou indígena pertencente ao povo Anassé, tenho 37 anos e sou artista visual. Meu nome é Alexandra Ribeiro, o agente do grafite me conhece como Dinha Ribeiro. Sou de Recife, sou da cidade de Recife, Pernambuco. Sou negra, tenho 36 anos. Eu me chamo Emol, sou natural de Diadema, mas desde 2009 sobrevivo e trabalho de forma errante, morando em diversas cidades do Brasil, e me identifico como descendente indígena em processo de retomada. Boa parte da minha infância, eu estive na Taíba, uma vila de pescadores, numa região onde meu pai é nativo e originário, né? Atualmente eu resido na cidade de Fortaleza, vai fazer 10 anos que eu moro aqui na cidade de Fortaleza. E um lugar especial para mim ainda continua sendo a minha cidade, por mais que eu me reconheça aqui estando aqui em Fortaleza, mas a minha cidade é o meu lugar de origem, é onde eu nasci, e é onde eu ainda tenho as minhas raízes, e é o lugar que eu sei aonde eu posso voltar, né? Quando eu estiver perdida, eu ainda tenho um lugar para voltar. Diadema é formada por ocupações, ficou conhecida como a cidade favela dos anos 1970 e 80, que é quando eu nasci. É uma cidade que a população é majoritariamente nordestina e uma das maiores densidades demográficas do estado de São Paulo. Ou seja, muita gente em pouco espaço, e isso naturalmente acarreta em diversos problemas sociais, em formas de violência, e até em resposta a essas mazelas, Diadema também fica muito conhecida como uma região de fortes movimentos de luta, movimentos sociais, e dentre as conquistas desses movimentos está a própria Casa do Hip Hop, que é conhecida como a primeira casa do hip hop do Brasil, e que foi um espaço e um conjunto de pessoas muito importante na minha formação como artista e ativista cultural. Quando a gente é criança, a gente tem uma experiência bem lúdica mesmo, livre, né? Então, eu fui criada com muita liberdade. E essa experiência com o mar, né? Com a pesca, com o mar, com os corais, com as esculturas de areia, as noites de lua cheia na praia, comendo peixe no buraco. Enfim, todas essas experiências foram e são muito estruturantes para eu ser quem eu sou. A questão racial chegou muito cedo na minha vida, ainda na infância, quando eu tive que lidar com o racismo da minha família paterna, branca, em relação à minha família materna, que até poucos anos atrás eu entendia como cabocla. Eu não me reconhecia como negra, mesmo eu morando numa cidade e num bairro que a maioria dos moradores eram negros, né? Minha família são negros, né? Minha mãe, alguma parte da minha família, parte de pai, também são negros, porque tem muito a questão da miscigenação também na família
da parte do meu pai. Já na família da minha mãe, a maioria são de pessoas negras. E mesmo tendo todas essas referências, eu não me reconhecia. Cresci, né, nessa região onde meu pai é nativo, né, lá onde meu pai é originário. E cresci sem ter uma preocupação muito racional com uma identificação racial, até porque naquela época o território não era demarcado, né, então o reconhecimento como indígena ele é diferente de povo para povo, né, e cada pessoa tem uma experiência diferente também, dependendo de como é a história do povo, de como é a história da retomada do seu povo, né. Passei muito tempo me entendendo, como uma pessoa de origem indígena, né, como uma descendente indígena, mas sem o reconhecimento étnico por parte da minha etnia, né. Mas a espiritualidade construiu um processo muito interessante e especial na minha vida, além da experiência social, né, por eu viver uma racialização exótica, né, você é racializado como índio, é um lugar exótico, né. Então, no meu caso especificamente, não me entender como uma pessoa racializada não era o suficiente para eu encontrar essa paz espiritual que eu buscava, né. Me reconhecer como uma pessoa racializada foi algo que trouxe uma compreensão social importante, né, um letramento racial, digamos assim, para a gente entender algumas injustiças e aprender a se colocar e aprender a se proteger também. Foi a partir de quando eu conheci a cultura da minha cidade, comecei a participar, a ser mais participativa. Eu tenho uma questão da musicalidade, eu gosto de tocar instrumentos, e eu tocava no maracatu, lá em Recife. E por mais que eu tinha essa ligação ancestral, né, racial, eu ainda não tinha essa questão de reconhecimento. E foi através de uma amiga, né, a gente conversando, e eu fui me atentando e passei pelo processo de cortei o cabelo, passei pelo processo de transição, e foi quando eu fui me adentrando e estudando mais essa questão racial. E hoje eu me identifico como negra. Meu trabalho ele envolve essa temática racial também, não só racial, mas também de espiritualidade, de identidade. A minha avó se identificava como bugre e contava a história de uma parente que foi pega no laço. Quando eu me ligo que ser pega no laço significa o rapto e estupro da mulher indígena, com aval do Estado. Quando eu me ligo que bugre é uma palavra que os cristãos usavam para denominar os povos indígenas e os descendentes indígenas de forma pejorativa, como algo como rude, insensível, bruto. Quando eu me ligo que caboclo é uma expressão, é uma nomenclatura que serve para apagar diversas etnias indígenas, eu começo a entender esse lugar de confusão que eu fui colocado a vida toda, que é o conhecido pardo, né? Esse limbo racial. E é a partir desse entendimento que eu começo a compreender o que é etnicídio, eu começo a entender esse processo essa tentativa de apagamento cultural e começo a também perceber a importância de investigar o meu passado e de me identificar como indígena. Então eu digo que sou descendente indígena, mas não conheço minha etnia porque a igreja cristã e o Estado me roubaram esse direito à memória. A imagem, né, é um grande espaço para interpretação subjetiva, né? E o corpo da mulher indígena é um corpo que, no contraste com a cidade, sofre diversas violências do que diz respeito a essa subjetivação, né? Então você entender e ter um letramento racial em relação à raça, né, você se identificar racialmente como indígena é muito importante também para você se colocar na sociedade de uma forma onde você aprenda a se resguardar também de certas violências que são corriqueiras. E quando a gente tem um letramento racial, a gente consegue se proteger melhor. Mas o reconhecimento étnico, né, o pertencimento étnico é uma outra experiência que não diz necessariamente, não tem uma relação necessariamente com um fenótipo racial. Existem indígenas de vários tons de pele, de vários corpos
experiências corporais diversas, né. Mas a busca pelo meu reconhecimento étnico foi um outro processo, e um processo de não só entender quem eu era, mas melhor do que isso, é entender que o jeito que eu sou é porque eu sou anassé. E me reconhecer nos meus parentes, a personalidade, o povo anassé tem uma expressão, de personalidade, de força, nossa luta, né, e essa forma, do nosso sangue se expressar, mesmo com tudo que aconteceu, é uma experiência muito rica, muito apaziguadora do espírito também. Porque quando você se olha no espelho, enquanto pertencente a um povo, você não vê só você, né, você reconhece o seu povo. Você não reconhece o seu povo só por causa da sua aparência, porque eu tenho cara de anassé, mas a nossa forma de lutar, a nossa forma de revidar, a nossa forma de não se acomodar com as insistências do colonialismo, né. Então a gente também dá um jeito, né, de pegar algo dessa experiência urbana e construir acolhimento para que a nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade encontre formas de se manter vivos, né. E a gente sabe que quanto mais a nossa espiritualidade indígena estiver persistindo, melhor para a natureza, melhor para o meio ambiente, porque afinal de contas, quem não é indígena também precisa respirar do mesmo ar que as plantas produzem esse processo, né. Então todos nós dependemos da natureza, por mais que alguns estejam mais interessados em dedicar a sua vida para essa manutenção da existência da vida. O nome do projeto, por si só, já se fala, já tem o nome da temática espelhos, né? E foi uma reflexão que eu tive, né, sobre esse nome do projeto, e eu me pego muito pintando as pessoas e algo que eu vejo e me identifico, né? Eu pinto mulheres negras, porque eu me identifico com elas, e eu também tenho esse trabalho de levar a identificação para as pessoas, né? Geralmente dentro da arte urbana, hoje não mais, que tem um crescimento muito grande, né, da questão racial, de várias outras mulheres negras que pintam, né, fazem parte desse movimento. Mas na época, quando eu passei pela transição, antes de eu passar pela transição, eu pintava mulheres, e como eu alisava o cabelo, eu pintava mulheres de cabelos lisos, coloridos. A partir de quando eu passei pela transição, eu comecei também a me identificar e também tentar levar para as comunidades que eu pintava, que elas conseguissem se reconhecer, né. Eu pinto outras pessoas, a minha referência são a partir de referências fotográficas, né, ou autoral, ou de outras pessoas, ou de pesquisas fotográficas que eu faço pela internet, mas com essa ideia de mostrar, né, de identificar outras pessoas, que as pessoas se reconheçam quando veem meu trabalho. Eu pinto desde o ano 2000
E nos anos 90 eu era membro de torcida organizada de futebol e viajava muito para assistir os jogos do Palmeiras, meu glorioso Palmeiras. E naquela época os estádios de futebol eram muito pichados e vendo essas pichações nos estádios eu despertei a vontade de escrever meu nome, de marcar os lugares onde eu ia. E aí teve 2 momentos. Num primeiro momento, eu comecei a ir para a rua para estudar grafite e pichação, observar e tirar foto para estudar em casa. E num segundo, eu soube da inauguração da Casa do Hip Hop em Diadema e comecei a frequentar oficinas de grafite por lá, com o Tota e o Chorão, que foram meus primeiros professores. E foi a partir desse centro cultural que eu me liguei que grafite estava inserido num movimento de luta social e diversão, que é o hip hop, ligado a movimentos sociais, tratando de história, filosofia, a questão racial. E assim eu comecei a conectar arte como poesia e como política do cotidiano, o senso crítico lado a lado com o senso criativo. E daí eu não parei mais porque fez sentido para mim associar o prazer estético com as formas de me posicionar na sociedade. Eu sempre me interessei pelo lado criativo e fiz a faculdade de design de moda, de estilismo e moda, na época era estilismo e moda, e tive a oportunidade na faculdade de trabalhar com pintura, com ilustração, né, de ter esse momento, né, do desenho de modelo vivo, né, toda essa experiência na faculdade, né? Mas até então, pensar em trabalhar com artes visuais era um sonho muito distante, né? Assim, era uma coisa bem assim deslocada dessa possibilidade, né? Eu fui morar na França em 2008, eu fui estagiar na época, e no tempo, entre aspas, livre, eu comecei a pintar como uma forma de me encontrar e como uma forma de encontrar pertencimento naquela situação adversa, né? Assim, outra cultura, tudo muito diferente, longe da família e tal, né? E um artista plástico brasileiro que morava na França, na época eu estava morando na cidade de Lyon, ele fez um elogio muito impulsionante que realmente fez muita diferença para mim, né? E a forma como ele falou foi algo que botou água naquela semente plantada no chão árido, né? Porque viver de arte, assim, é uma utopia para muitas pessoas, né? Dependendo de como foi o seu processo de construção. Então, aquela coisa tão impossível despertou algo dentro de mim que fala: nossa, é possível. Então, quer dizer que isso não é só um passatempo, um hobby, uma descarga, um pertencimento, quer dizer que isso pode ganhar outros rumos, né? Então, ele despertou algo em mim, inclusive, assim, me fez pensar que a gente precisa ter muitas pessoas como ele, né? Uma palavra certa, no momento certo, ela pode mudar e redimensionar muitas coisas no caminho de alguém, né? E aconteceu isso para mim. Eu faço arte como pulsar de vida, eu faço arte como chamado do espírito, faço arte porque é onde eu me sinto possível, tanto para me conhecer como para contribuir socialmente. E produzir arte ou buscar a poesia nas vivências é onde eu me descubro, é onde eu vou arrancando as cascas para acessar o que importa de verdade. E às vezes eu gosto de pensar que faço arte como espinho e como rio, porque é importante espetar, porque a gente está em guerra, mas sem deixar de fluir e perceber as belezas do movimento também. E aí eu estava morando na França na época, isso foi um estímulo também para eu estudar pintura. Eu fui estudar pintura, fui estudar desenho e depois fiz uma especialização, fiz uma pós em artes visuais e fui trilhando caminhos que tornassem possível que em algum momento isso se tornasse uma profissão, né? E isso foi organizado bem devagarzinho, organizando realmente as pedras que eu ia precisar para poder caminhar, né? Eu fui colocando cada pedra que me possibilitasse trilhar e caminhar nessa direção, né? Eu já pinto já desde criança, né, por uma influência da minha avó. Eu já vinha desenhando, pintava telas e tal.
Só que aí quando parte para a questão da arte urbana, eu iniciei em meados de 2008, assim. Eu já conhecia a galera do grafite, né, que fazia ação do grafite lá em Recife. Foi quando eu comecei a ingressar, né, comecei a estar pintando e tal. Porém, dentro desse processo de pintura, eu fui me integrando, conhecendo uma galera, e até que eu conheci a galera da Mangue Crio, ainda, Tia Josi, Florino, Luther ainda faziam parte na época, mas depois de um tempo eles Tia Josi construiu o Cores do Amanhã, que hoje é uma ONG, que fica lá no Totó, que é um bairro próximo do meu bairro, e que eu sempre estava por lá e tia Josi sempre me chamava para estar fazendo as ações que aparecia junto com o Cores do Amanhã, até que eu ficava pintando e graças a ela, né, graças ao Cores do Amanhã, Mangue Crio, eu dei o início nas pinturas, né, o de rua e tal. Minha pintura parte do desenho e o meu desenho ele não ilustra um pensamento, ele não executa uma imagem já criada mentalmente. Ele surge a partir da errância dos primeiros traços, das variações de linhas, das formas que vão surgindo, até que em algum momento ativam em mim uma identificação, uma imagem que eu reconheça de alguma forma. E a partir daí o desenho passa a ter o objetivo de revelar essa imagem, uma imagem íntima que se apresentou através das linhas errantes. E nesse sentido eu tenho me perguntado se, através da intuição, eu consigo acessar memórias ancestrais, se eu consigo acessar as observações feitas por antepassados e que pode, de alguma forma, ter ficado de geração para geração até chegar em mim. Eu consigo me reconectar com um passado que me foi negado o direito de lembrar? Eu pinto, faço arte, porque é onde eu consigo estar me expressando, e eu não saberia fazer outra coisa se não fosse a questão da pintura, da arte, do desenho, das ilustração. Eu já parei várias vezes para pensar o que eu estaria fazendo se não fosse a arte urbana, o grafite assim na minha vida. Eu pinto o que eu acho que é para saciar, me saciar de mim mesma, né? Eu conseguir botar para fora tudo o que eu sinto, que eu passo, que eu vejo, que eu observo. É isso, eu pinto porque é para eu continuar sendo quem eu sou. O fazer artístico, o exercício artístico é uma possibilidade de assentamento, né? É uma possibilidade de alocação, de assentamento, de trazer para a materialidade uma forma, uma corporeidade, uma expressão física, digamos assim, né? Uma possibilidade de dar forma para uma subjetividade e um campo filosófico, né? Um campo do saber, mas é uma intenção de trazer para a materialidade, assentar essas forças, né? Essas forças que a gente opera nesses outros campos sensíveis, né? Nesses campos da sensibilidade, nesses campos sutis, nesses campos de conexão com o cosmos, né? Com a natureza. Então, o fazer artístico, para mim, é uma possibilidade de assentamento. Num segundo momento do trabalho, a pintura vem preenchendo as formas do desenho, formando campos de cor, e eu vou buscando uma harmonia entre elas, mesmo que por contraste. E contraste reforça a linha, e linha pode ser separação, mas pode ser lugar de encontro, de contato. E eu gosto de pensar a relação de continuidade e interdependência que as cores podem ensinar. A busca de equilíbrio através de opostos, enfim. E para finalizar a pintura, eu aplico formas com molde vazado, que altera essa linha inicial do desenho, que foi reforçada pelos campos de cor. E com isso eu vou alterando as formas, alterando a percepção do desenho inicial, e o que era linha contínua ganha outro ritmo, fica irregular numa espécie de zigue-zague, e eu gosto de pensar o zigue-zague como símbolo para o caminho da sabedoria, que não tem pressa para chegar, que observa e aprende com o caminhar, com o movimento, que propõe o tempo da experiência e não o tempo do relógio, o tempo do calendário. Enfim,
Essas são algumas das várias possibilidades de leitura, tanto da pintura finalizada como do processo de feitura também. O meu processo criativo, ele se dá muito a partir de imagens, né, das minhas vivências, de vivência de pessoas próximas de mim, do cotidiano, do que está acontecendo atualmente, da energia, da minha questão também da religiosidade. O meu processo, primeiramente, depende do que eu estou vivendo naquele momento, né? Então, e de como eu estou me integrando com esses devires, né? O quanto essas forças imateriais, elas impactam a minha existência, o meu entorno, a minha comunidade, e como eu posso materializar e dar concretude para forma, né? Para essa experiência com o imaterial. E como eu participo disso, né, porque eu não costumo fazer algo que não pense no espaço também, né, e como isso vai interagir de alguma maneira com outras existências e outras particularidades. Uma das minhas primeiras referências, que nem eu tinha dito, é a minha avó, porque ela me mostrou, né, me incentivou a fazer arte. E ela continua até hoje sendo uma das minhas maiores referências, assim, da arte, que ela trabalha com artesanato, faz crochê, faz bordado, ela sempre está procurando, buscando, está exercendo essa função da arte, né? Enfim. E atualmente, assim, uma das minhas maiores referências, né, é a Gugi, que é do Sul, e a Priscila Barbosa, a Pri Barbosa. São duas referências para mim, assim, dentro da arte urbana aqui no Brasil. A Gugi, por ser uma mulher negra, né? E a temática dela me interessa muito, ela me inspira muito, assim, na questão da produção dela, as negras, as pessoas que ela reproduz e todo o contexto da arte dela. E a Pri Barbosa também, ela é uma das minhas maiores referências, ela é de São Paulo. E eu gosto muito da produção dela, do traço. Essas imagens, tanto elas podem vir do meu acervo pessoal, das coisas que eu já estou trabalhando, mas às vezes eu pego referências na internet também para complementar, né? Gosto de pegar várias referências para a mesma imagem também e ver como é que misturando aquilo com o meu estilo eu consigo chegar em algo próximo do que eu gostaria, né? E e as cores também, eu vou escolher as cores dependendo do meu humor, né, dependendo do humor que eu estiver querendo trabalhar. Eu não tenho tido uma constância na forma como eu trabalho a cor, no sentido de manter uma mesma cartela. Eu Tem fases que isso pode acontecer, mas costuma ser muito caracterizado pelo humor do que eu estou vivendo naquele momento. Tem muita gente que me provoca ou me conforta nessa caminhada, que é viver e produzir arte. Cada uma encaixa melhor num momento diferente da minha vida e pesquisa, mas são pessoas que ensinam muito e que às vezes são lua clara em noite escura nesse caminhar. E entre elas está Macota Waldina, Mateus Aleluia, Conceição Evaristo, Ailton Krenak, Tigana Santana, Uira Sodoma, Paulo Nazaré, entre tantas outras. Macota Waldina, por exemplo, dizia que a espiritualidade vem da terra. E isso me faz pensar que eu posso me desenvolver espiritualmente através dos meus próprios passos, né? Se eu pensar o chão que piso, respeitar esse chão, entender que preciso plantar e cultivar, muitas vezes sem esperar alguma colheita. E estou falando metaforicamente que o desenvolvimento espiritual, para mim, está ligado ao caminho e às relações que crio nele. Que a minha forma de proceder, de me relacionar com o social, com o ambiental, com os mistérios, pode tocar o espírito, que é também, por si só, um mistério que a nossa razão não alcança, né? É muito massa ver algumas alunas minhas que participaram das minhas oficinas, né, dando essa continuidade, porque é a partir daí que eu acredito que é o meu papel de estar abrindo caminhos, é onde eu estou compartilhando o que eu sei, do pouco que eu sei,
né, com elas, e aonde elas vão, e que eu vejo elas levando isso na trajetória delas, e eu vou sempre encontrando com elas. Eu acho que é dessa forma que eu consigo estar abrindo os caminhos, né? Pensando mais nesse projeto, né, o projeto Espelhos, né, eu pensei nesse espelho das águas, né, tentar sair um pouco do espelho físico, mas também entender como esse espelho físico, né, que é um espelho criado, né, com a colonização, né, tem toda uma esfera simbólica que envolve a questão do espelho, né, sobretudo para os indígenas, né, aquela história de que trocaram a nossa existência por esses espelhinhos, espelhos que não necessariamente contam a nossa história, nem contam o nosso pertencimento, nem contam como a gente se vê, né. Então eu pensei, né, em como eu poderia resgatar a partir das minhas vivências e até certo ponto imateriais, né, a partir desses reflexos da água, né, esses reflexos do emocional, esses reflexos ancestrais. As mulheres, né, que eu pintei, necessariamente não são nenhuma, não tem nenhum direcionamento, não é nenhuma mulher específica mesmo. Meus trabalhos, eles se dão a partir de pesquisas fotográficas, e eu acabei encontrando elas, a figura delas, meio que me chamou a atenção pelas posições que elas se encontravam, e meio que eu quis retratá-las, né? Que acaba que quando eu pinto as mulheres, sempre, mesmo não sendo uma pessoa específica, ou quando eu homenageio, outras pessoas também se identificam e acaba trazendo para si, né, essa pintura que eu realizo. Então, ela não é uma mulher específica, mas são todas as mulheres que eu tento estar retratando nos meus trabalhos. Eu acredito que uma das riquezas humanas é a possibilidade de troca, de aprender com a experiência da outra pessoa, com a diversidade que somos. E quando eu mostro o meu trabalho de arte, eu estou compartilhando minha subjetividade, minha vivência, minha pesquisa, uma forma de pensar, formas de materializar a experiência ou o discurso, e isso está para jogo, está no mundo como troca. E nesse sentido, eu penso que a poesia está dentro de cada pessoa e que o trabalho de arte ele serve para conectar ou ativar essas poesias. Tipo um arco-íris, tipo... Tem um filme que o personagem diz algo do tipo: pessoas são estrelas e o amor é o astrolábio. Esse astrolábio que o trabalho de arte pode ser, ou esse arco-íris que ele pode causar, é uma contribuição social. Criar imagem com intenção poética serve para reforçar ou despertar pensamentos, sensações, sentimentos, serve para provocar, espetar, fazer cócegas ou provocar coceiras, confortar ou confrontar. Tudo isso é contribuição social. Dentro da minha vivência, da minha experiência, conversando com os mais velhos, também pegando um pouco, né, da vivência do meu pai, esse símbolo é um símbolo tanto de proteção contra os maus espíritos, né, um tipo de exorcismo do lugar, do espaço, e junto com essa ideia, né, esse caráter de dizer para os fazendeiros que nós iremos resistir até a nossa cabeça ficar seca, né, até o osso nós iremos resistir. Então é um símbolo de resistência da luta pelos territórios tradicionais. A questão da cor vermelha dentro desses murais que eu realizei, ela não foi tão pensada necessariamente, mas eu já estava nesse processo de estudo mesmo com cores quentes, né? Onde eu gosto também, em outros trabalhos meus, eu gosto de estar colocando a bola vermelha, porque tem um significado, né, de poder, de fogo, e foi mais ou menos isso que eu tentei trazer para os meus trabalhos, utilizando o fundo das cores vermelhas. Eu tentei deixar todas padronizadas, né, com essa cor, para também ter muito dessa energia do que as minhas pinturas ela quer estar transmitindo, né? Eu trago uma anciã inspirada na minha avó, que é uma personagem não fictícia, né? Que não está mais entre nós, está com os encantados, mas é o tema da inspiração de muitos trabalhos meus, né? Minha avó, que era parteira, rezadeira, enfim, era uma mulher muito forte e que deixou memórias muito significantes para
eu me tornar e buscar me tornar o que ela semeou na minha história. Eu acho que mesmo que eu tivesse desenhado uma anciã genérica, né, digamos assim, não sei se esse seria o termo, né? Mas a figura da velha do sertão, a velha índia, a mulher sábia, né, é um arquétipo que existe no nosso inconsciente coletivo e por si só já é um arquétipo de guiança para todos nós, né? A velha sábia, aquela que sabe das coisas, aquela que plantou as coisas certas no lugar certo, na hora certa, e com o tempo certo as coisas vão germinar, né? Então acho que o lugar da anciã também, para mim, né, dentro do que foi semeado dentro de mim, né, a experiência com a anciã, é uma experiência de relação com o tempo e de se descobrir, se desbravar e saber florescer no tempo. Acompanhar o tempo certo é estar perto dessa guiança da velha, sábia, que mora dentro de todos nós, independente da sua ancestralidade, independente de quem foi a sua avó. Às vezes você não tem essa referência na sua avó, mas tem uma tia-avó, tem uma vizinha, tem aquela senhorinha da rua que fazia benzimento e que aquilo marcou de alguma maneira a sua construção, uma fala de uma preta velha num terreiro de umbanda, de candomblé, enfim. Essas anciãs, elas têm muito para contar e acho que a figura da mulher velha não é só a coisa do velho, né? Mas a mulher velha tem um lugar na sociedade também que costuma ser um lugar de desagradável, nem vou adjetivar, e que eu acho que, enfim, pelo menos na minha concepção, cabe a nós dar ou construir um olhar, né, de reverência ao legado dessas mulheres. Nesse momento, eu tenho pensado e proposto com a minha pintura uma reformulação do imaginário que me foi imposto pela branquitude. Eu estou criando figuras totêmicas para pensar a espiritualidade, eu estou inventando histórias visuais que contam princípios de mundo para falar da ancestralidade encoberta pela história colonial e cristã, pelo etnocídio que eles causaram, né? Eu estou criando uma fauna fantástica para pensar a natureza visível e invisível, tudo é natureza. E quando eu digo que estou propondo isso com o meu trabalho, é aprendendo ao mesmo tempo, é pensando junto com o fazer ou a partir dele. O motivo de eu estar pintando uma mulher gorda é justamente pela questão da representação, né? E trazer esse trabalho assim com o corpo gordo para cá, para a escola, para mim é de suma representação, né? De outras temáticas e de outros recortes, né? Que eu acredito que quem está à frente não só da luta racial, está à frente também de outras lutas também. Por ser, né, uma mulher negra, periférica, e eu acredito que isso já se diz muito da minha pessoa como artista. Mas o meu trabalho, eu acredito que ele também contribui dentro da sociedade a questão da representação e das identidades, né? Eu acredito que eu pinto o que eu vivo, né? E os meus trabalhos, ele é muito disso, o que é a periferia, do que é a questão racial, do que é a questão social. E por isso que eu pinto. E essa contribuição é justamente para que as mulheres negras da periferia, elas se reconheçam e se vejam, né? Porque nem sempre elas podem estar indo para o museu, mas através do meu trabalho, elas acabam se identificando e recebendo uma mensagem, né, que eu tento passar para elas. Eu gosto de pensar que contribui socialmente quando eu compartilho as pinturas ou o processo delas com mais pessoas, principalmente para as pessoas que, como eu, tiveram suas memórias ancestrais soterradas, que nem se lembram mais de seu povo, suas divindades, suas histórias de princípio de mundo. E quem sabe essas pinturas ajudem mais pessoas a imaginar ou lembrar de algo importante nessa nossa trajetória, nessa retomada e construção de nossa própria história, das nossas próprias referências.
O projeto Espelhos, Contando Nossa História, propõe a realização de pinturas murais dentro de escolas públicas por artistas indígenas e negras, configurando uma exposição de artes como pensamento visual crítico às narrativas hegemônicas. As imagens podem criar verdades mediando valores culturais e o olhar é uma construção aprendida e cultivada em um processo histórico. Aqui estamos, contando nossa história, reeducando olhares e agindo nas brechas coloniais para exercitar nossa capacidade de invenção, criação, existência e liberdade.